A crise entre Bolsonaro e Mandetta continua e os brasileiros ficam em dúvida sobre quem confiar, se confiam no presidente ou no ministro da Saúde. E esse é o assunto do Giro de hoje. O termo direito, o thriller começa com o professor Adriano de grandes proporções. A relação entre o presidente Jair Bolsonaro e o ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, de fato está cada vez mais tensionada. Uma matéria que foi publicada no jornal Folha de São Paulo mostra que Bolsonaro decidiu mudar de estratégia e, ao invés de demitir Mandetta, espera que ele deixe o cargo, o famoso peça para sair. E ainda segundo o texto, a partir de hoje, Mandetta deve ficar afastado das reuniões e das decisões do governo, enquanto o deputado federal Osmar Terra e a médica Anise Yamaguchi, ambos defensores do uso da cloroquina e do isolamento vertical, aquele voltado apenas para pessoas do grupo de risco no combate ao coronavírus, devem ganhar mais espaço no Planalto. E essa mudança de rota não foi sem motivo não, viu? A entrevista que o Mandetta deu no último domingo ao programa Fantástico custou caro para ele, principalmente porque ele perdeu o apoio que ele tinha conquistado nos últimos tempos com a ala militar e que preocupava o Bolsonaro. Em off, um general do Planalto chegou a dizer à colunista do portal UOL, Thaís Oyama, que não pegou muito bem o fato do ministro ter desafiado o presidente em público, como ele fez no último domingo. E agora o Bolsonaro vai voltar ao play e o toma lá da cá deve continuar. Só que enquanto eles brigam por visibilidade, os brasileiros continuam com medo do coronavírus. Até porque já passam de 1.300 o número de mortos pelo vírus no país. E voltando agora ao assunto do Fantástico, durante a entrevista o Mandetta falou de forma clara que o pico da pandemia deve rolar por aqui entre os meses de maio e junho e que as próximas semanas serão decisivas para a construção desse cenário. E essa previsão, claro, leva em conta as medidas de contenção, com forte recomendação pelo isolamento social. E sem elas, com o afrouxamento da quarentena, o Mandetta disse ver uma aceleração da contaminação com uma piora da situação do coronavírus por aqui. Por exemplo, com saltos diários de novos casos. E essa fala aconteceu, no mesmo dia que Bolsonaro fez uma live com líderes religiosos dizendo que após 40 dias o vírus estava indo embora e que o desemprego batia forte por aqui. Também foi no mesmo final de semana em que Bolsonaro voltou a ignorar as recomendações e gerou tumultos e aglomerações. Desta vez em Goiás, ao visitar as obras de um hospital de campanha em Águas Lindas. E o Mandetta também estava no local, só que ele preferiu acompanhar tudo de longe e ainda criticou a postura do presidente. E questionado sobre a relação com o Bolsonaro, o Mandetta admitiu que essa falta de um discurso unificado preocupa, principalmente porque dá a entender que ele está contra o presidente da República. No entanto, ele garantiu que em toda essa história, o único inimigo para o Brasil é o coronavírus. E sobre quem os brasileiros devem ouvir, o Mandetta pediu que todos façam sacrifícios para que o vírus seja bloqueado. E foi sincero ao dizer que o coronavírus não vai sumir como em um toque de mágica. Será preciso foco, disciplina, planejamento e ciência. E o Mandetta está numa ponta junto com a maior parte da ciência e a recomendação para que as pessoas fiquem em casa. Bolsonaro está em outra, isolado, como um dos únicos líderes mundiais contra o distanciamento social. E o que todos nós esperamos é que a disputa entre um lado e outro não custe ainda mais caro para o país. E qual é a sua opinião sobre tudo isso? Deixa aqui nos comentários. É isso e a gente se encontra de forma remota em mais um Giro Catraca Livre. Isso é poder. Lazer, cultura, diversidade, aprendizado, bem-estar, diversão, protagonismo, economia, com causa.